Olá, meninos e meninas! Estamos iniciando mais um Papo Educação, um podcast para falar sobre a educação de hoje e de amanhã. Hoje estamos desfalcados da minha companheira GG, que está com um gripão e não pôde comparecer, mas estou com meu companheiro de sempre, Fabrício Indroziak. Olá! E recebendo novamente uma convidada que foi um sucesso na primeira temporada. A gente recebeu vários elogios e pedidos para ela vir falar sobre mais assuntos. Então trouxemos de volta na nossa nova casa a Gi, que gravou com a gente naquele estúdio que era uma taverna, veio agora no nosso estúdio lindão aqui do PS Studio. Gisele Palmas, psicóloga, educadora parental e um monte de outros benefícios mais. Bem-vinda, Gi. Obrigada pelo convite. Tudo bem, pessoal? Então, sou a Gisele, sou psicóloga, sou mãe e tô aqui para conversar com vocês de novo. Obrigada. Gente, a Gi é minha professora, amiga, e ela é uma das melhores psicólogas de criança e adolescente que eu conheço, que atua aqui na região metropolitana de Porto Alegre. E hoje a gente trouxe a Gi para falar sobre um tema que permeia famílias e escolas, que é justamente o impacto da vida familiar e principalmente dos conflitos familiares na educação na escola, né? Então, uma das coisas que a gente sempre fala aqui, Gi, é que não tem como a gente separar o que é da escola, o que é da família, né? Na vida de crianças e adolescentes. Então, uma coisa que a gente percebe muito é que quando tem conflitos, quando tem alguma situação que não tá bem em casa, isso impacta diretamente na vida do estudante, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho pra gente, dentro do que tu estudou e que tu estuda muito, e dentro da tua prática clínica, como que tu acha que a gente pode, enquanto escola, manejar esses conflitos para minimizar danos e também as famílias conseguirem atuar nos danos que estão surgindo na escola? Tá. É um monte de coisa, então vamos desmembrar. A TDAH tá juntando aqui, montando quebra-cabeça aqui, né? Tu tem toda a razão quando tu diz, né, que vai sendo retroalimentada as questões da escola e da família. Eu sou psicóloga infantil, eu trabalhei em escola, trabalhei mais de 10 anos dentro da educação infantil, então eu venho desse lugar da escola, e não só trabalhando com crianças, mas eu comecei a trabalhar com as famílias, então hoje muito, assim, dos meus atendimentos é dentro da orientação de pais, né? Então, aquilo que acontece em casa, a criança vai, de alguma forma, impactar no comportamento dela dentro da escola, e vice-versa. Então, às vezes, tem algumas questões relacionadas a conflitos com colegas, às vezes a criança não deu muito match ali com a professora, e isso vai impactar o comportamento dela em casa também, né? O que eu costumo orientar, assim, sempre? A comunicação, né? Não adianta. Comunicação, escola, família, tem que estar sempre muito bem alinhada. Oriento muitos pais, assim, a poder levar tudo para a escola, fazer da escola uma grande parceria, porque a criança passa a maior parte do tempo na escola em algumas vezes, né? Especialmente, assim, os pequenininhos, que a maior parte das crianças que eu atendo são os menorzinhos, tem criança que fica o turno integral na escola, por exemplo. Então, às vezes, a prof conhece mais da criança do que ali quem está com ela, às vezes, em casa, né? É uma realidade que a gente vive hoje. Então, todo o cuidado, assim, com os pais e com a família para essa comunicação, eu acho, em primeiro lugar, assim, é conseguir uma comunicação bem assertiva e efetiva. E quando a gente tem situações, por exemplo, uma família que está desorganizada, que está num processo de divórcio ou numa dúvida se vai divorciar ou não, como que a gente pode atuar e aí, pensando separadamente em crianças e adolescentes, como que a gente, enquanto escola, pode ajudar essas crianças a superarem essas dificuldades de forma mais tranquila? Eu acho que acaba que tem muito um tabu ainda, eu percebo, né, nas escolas, de não ter o profissional de psicologia dentro do ambiente escolar. Então, isso a gente percebe bastante, essa falta, né? Sim. Então, porque é o profissional da saúde mental que é quem vai conseguir dar os direcionamentos. Então, às vezes, a escola tá ali e não sabe exatamente o que fazer com aquela criança ou com aquele adolescente que tá com um comportamento diferente, né? Enfim, como que a gente pode, dentro da escola, ajudar esse adolescente, essa criança? Um olhar individual, que eu sei que é o que vocês buscam
buscam na nave, Uhum. né? Esse olhar bem individualizado, poder chamar sempre a família para estar por dentro do que está acontecendo e poder oferecer ali uma escuta ativa, pelo menos, né? E essa criança, esse adolescente saber que tem na escola um lugar seguro, ou naquela professora de referência, ou naquele orientador de referência, tem uma figura, né, onde ele possa conseguir colocar suas questões, né? Eu acho que isso é importante também, porque a criança, quando ela sente que ela está segura, o adolescente, que a gente estava falando antes, né, dessa fase, quando eles sentem que eles estão ali num espaço que eles podem confiar naquelas pessoas, ele vai conseguir, né, direcionar muito melhor os seus conflitos do que acaba ocasionando muito mais dentro do desempenho escolar, né? Questões dentro do desempenho mesmo pedagógico. Então, eu acho que quando a criança ou adolescente percebe que tem ali no ambiente essas pessoas de segurança, eu acho que a gente consegue um trabalho bem bacana, assim. E poder estar fazendo os encaminhamentos, né? Eu recebo muita criança no consultório encaminhado por escola. Eu acho que, assim como a gente sente a falta do profissional de saúde mental dentro da escola, por um outro lado, eu vejo também os professores bem mais atentos para fazer uns encaminhamentos bem assertivos, assim, quando percebem que tem alguma questão. E eu acho que ainda tem um tabu muito grande, né, na questão de encaminhar para psicólogo. Vou dar um exemplo, assim, a Laura, que é a nossa filha, ela tá em acompanhamento psicológico porque a gente percebeu que entre tantas mudanças durante esse ano, né, a gente percebeu que ela também estava fragilizada e a gente achou que era muito importante isso. E teve gente que nos disse assim: ai, mas não precisa, ela é tão feliz, ela é tão faceira, não precisa. Só que a gente percebia que tinha algumas coisas que estavam deixando ela desorganizada, Insegura. trazendo medos, né? Então a gente achou que era super importante. Eu sempre falo, né? Pra mim, todo mundo devia fazer terapia, porque eu acho que é uma coisa que ajuda a gente a se conhecer muito melhor e a conseguir lidar com muita coisa, né? Inclusive as crianças. Eu acho que precisa se quebrar esse mito, assim, de que terapia é só quando já tem um problema muito grave estabelecido. Tu sabe que essa queixa, assim, é bem recorrente das escolas, né? Até essa semana eu fiz reunião com duas escolas, eu faço sempre reunião com as escolas dos meus pacientinhos, e as professoras estavam comentando comigo que encaminha para os pais, né? Faz a recomendação, né? Sugerem, e os pais têm dificuldade também de Ainda há acatar. um preconceito, Então, né? exato. Então, assim como tem a questão de algumas escolas que ainda não tem o profissional de saúde mental ali para fazer um papel que não é o papel da psicoterapia, é outro papel, né, do psicólogo na escola, mas também muitos pais não aceitam, né? Às vezes a professora percebe uma questão ali mesmo de habilidade social, de regulação emocional, uma dificuldade ali, conflitos com os colegas, e ela nota que seria um ambiente terapêutico que seria indicado para aquela criança. E os pais, não, mas meu filho não tem nenhum problema, né? Às vezes com receio de que a psicoterapia serve só para dar algum diagnóstico, e não necessariamente, né? A maior parte da população não vai ter um diagnóstico, né? Então, não é só vir para terapia para ver se tem TDAH, se tem autismo, se tem depressão, se tem ansiedade, é vir para psicoterapia para a gente conseguir organizar, né? Nos organizarmos internamente, a nossa visão de nós mesmos, de mundo, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Então, tem isso também, às vezes, das famílias terem essa resistência de aderir à recomendação da escola. E eu vejo muito assim que as escolas de educação infantil, elas estão muito à frente das escolas em muitas coisas, os colégios, né? Em muitas coisas, né? Desde coisas práticas, né? Por exemplo, a utilização de agenda, que a gente vive conversando, que as escolas de educação infantil todas usam hoje agenda eletrônica, e os colégios é um tabu, assim, tipo, um e outro colégio ainda já usa, mas uma briga para entrar é difícil e tal. E a questão desse olhar mais atento e desse diálogo melhor, né, com a psicologia acontece muito melhor nas escolas de educação infantil já do que acontece nos colégios, né? O colégio, ele parece ele teme a entrada de outros profissionais que não são da educação, porque ele teme perder o controle daquele processo, aparentemente, né? E então, as escolas tradicionais, a gente nota muito, assim, uma grande resistência. Tu pega escolas com 1.000, 2.000 alunos, é evidente que tinham que ter um profissional residente lá dentro, né? E é um absurdo que não tenha. Imagina, tu tem uma escola com 2.000 alunos, tu não tem um psicólogo. É um negócio que não faz nenhum sentido.
E aí, às vezes, tu tem escola de educação infantil que consegue enquadrar para a pessoa passar pelo menos um turno lá para dar uma olhada. É de uma disparidade, né? E a gente, na nave, está tentando trazer esse debate também para o ensino fundamental e para o ensino médio, né? Que são pressões diferentes, mas que igual o aluno tem essas necessidades, essas demandas. Gi, uma das coisas que eu queria te perguntar, que eu sei que tu estudou muito sobre divórcio, né? Sobre o impacto do divórcio na vida dos adolescentes. Então, fala um pouquinho pra gente sobre esse processo do divórcio em casa, né? O que mais impacta na vida das crianças e dos adolescentes? Como que a gente pode ajudar essas famílias e essas crianças a passarem por isso? Aquelas famílias que não se divorciam, que a gente até fala, né? Deviam se divorciar, mas não se divorciam. Como que a gente olha com cuidado para isso? Aos poucos está caindo por terra aquela história de vou me manter na relação por conta dos filhos, né? Hoje a gente já consegue enxergar de uma outra forma, assim. Na verdade, eu estudei bastante sobre o divórcio, não só por eu ter me divorciado, mas foi tema do meu trabalho de conclusão, né? Do impacto na saúde emocional das crianças, né? Dos filhos no divórcio dos pais. E isso afeta diretamente as relações escolares, porque a criança, a gente percebe, né? Quando esse divórcio ele não é conduzido de uma forma tranquila, de uma forma harmônica, né? Quando tem ali muita briga entre o ex-casal, né? E muitas vezes eles esquecem que continuam sendo um casal parental. Acho que isso é muito importante, né? Quando um casal se separa, divorcia, eles deixam de ser um casal conjugal e e continuam, né, a ser um casal parental. E esse papel muitas vezes se confunde, né? Então a gente tem que ajudar esses pais, e eu acho que isso a escola, assim, pelo menos, né, as escolas que eu conheço têm feito esse trabalho muito bem, de trazer esses dois, né? Então a professora poder, né, fazer a reunião só com a mãe, só com o pai, para falar da criança, se esses pais às vezes não conseguem estar juntos, por exemplo, né, numa reunião, poder fortalecer o pai, que não é porque ele não mora mais na casa da criança que ele deixa agora de saber o que está acontecendo dentro da escola, né? Poder inserir essa pessoa ali também, né, nas informações da escola. E é como tu disse, Fabrício, as escolas de educação infantil dão de 10, assim, né? Porque eu venho desse lugar, né? Eu trabalhei toda a minha formação ali, foi dentro da educação infantil, e dentro da educação infantil, a gente tem um olhar muito individual para as questões dos pequenininhos. Então, a gente sabe direitinho aquele que morde, por que ele tá mordendo, aquele que é sempre o fulano que é o mordido, ou a parte do desfraude. A gente conhece mais, né, o que tá acontecendo nesses primeiros anos do desenvolvimento. E é como tu disse, o profissional de psicologia eu vejo muito mais dentro da educação infantil, né? Se eu tenho um paciente pequeno, menor ali de 7 anos, e eu vou fazer reunião com a escola, sempre tem psicóloga junto, né? Agora, dos maiores, fundamental pra frente, nunca vi até agora. Sim, não vi, né? Então, isso que tu disse faz muito sentido. E aqui a gente percebe, né, a falta desse pessoal da saúde poder estar observando essas questões ali, desse casal, porque a maior parte dos divórcios não é tão amigável assim como se espera, né? A maioria acaba indo para litígio, acaba tendo ali uma questão, né, importante de vários desacordos, enfim. E a criança tá ali no meio assistindo aquilo tudo, né? Então, muitas vezes é a criança que a gente vai perceber uma diferença de comportamento na escola, a gente vai perceber uma queda no desempenho. E é como tu disse, a gente percebe as escolas tradicionais muito mais preocupadas com o pedagógico, né, com o desempenho pedagógico, com a nota, né, e somar pontos, do que, na verdade, com a saúde emocional daquela criança ou daquele adolescente, do aluno, né, em geral. Sem entender que isso é o alicerce para a construção pedagógica. Exato, exatamente. E é uma coisa que a gente percebe também, que às vezes o divórcio dos pais de um colega impacta muito nas crianças também, né? E é uma coisa que às vezes não chega nos pais, porque os pais não têm uma relação de amizade com os pais do outro coleguinha, então eles não sabem que o outro casal está se separando, mas as crianças conversam, trazem angústias, e a gente já viu mais de um caso, né, de crianças que têm medo dos pais se separarem, ou que não entendem as dinâmicas que estão acontecendo na sua casa e que acham que os pais estão se separando
porque o pai do outro coleguinha se separou, e isso traz um medo, uma angústia também. Tu sabe o bastante que é grande, bacana? né? Eu não lembro em que ano foi agora, eu não lembro com qual dos meus filhos que aconteceu. Que teve um ano que uma professora percebeu que estava acontecendo bastante, assim, né, de pais separando. E aí ela, numa aula, falou com as crianças sobre as diferentes configurações familiares. Eu achei isso fantástico. E aí, eu não lembro se foi o Gui ou se foi a Vitória, eu sei que qual deles dois chegou em casa falando, né, contando, mas já sabia, porque é algo que eu converso bastante em casa. Então, acho que é importante, né, eu sei que a gente vem de um lugar, né, de um formato de família, papai, mamãe, filhos, e é importante a gente colocar para os nossos filhos essa temática de que vão existir casais homoafetivos, que vão existir casais de mãe solo, de pai solo. Existem muitas configurações, muitas possibilidades, e quanto mais esse tema se torna natural de conversar dentro de casa, já é familiar para a criança quando acontecer, né? Então eu lembro, assim, da minha filha quando era bem pequenininha, ela também tinha uma coleguinha, enfim, os pais eram separados e tinha uma questão ali de atrito. E ela tinha esse receio, né? Ai, vocês nunca vão se separar, que ruim, né? E aí tu fica, como é que eu vou prometer isso para uma criança, né? Então, sempre com esse diálogo, existem vários formatos, não precisa necessariamente ser assim, né? Uma separação não precisa ser através de brigas. E quando eu separei, o maior cuidado, assim, meu e do pai dos meus filhos foi de garantir para as crianças que nós continuaríamos sendo seus pais, apesar de não sermos mais um casal, que isso não ia mudar na dinâmica, no amor, né? Tava garantido o amor para eles, porque a criança, ela se sente primeiro. Quando o casal separa, ela se sente culpada, dependendo da idade, assim, pelo menos na idade pré-escolar ali, mais ou menos 7 anos para trás, ela pode se sentir culpada. É muito egocêntrica ainda, né? Ela pode se sentir responsável, né, pela separação, responsável por ver aquele ou o pai ou a mãe sair de casa e morar em outro lugar. Então, a gente precisa deixar muito claro para a criança que é uma escolha consensual do casal, ainda que não seja, eu sempre oriento as famílias assim, deixem os conflitos de adulto entre os adultos. Quebra o pau fora do ambiente. Isso, a criança ela não precisa ter acesso a esses atritos dos adultos, né? Deixa entre os adultos e preserva a criança. Eu acho que o nosso papel enquanto pais é a gente poder agir como adultos, né? É o esperado que nós possamos agir como adultos e deixar os conflitos, né, de fora ali da percepção da criança, porque a criança vai notar, né? Ela vai notar e isso vai interferir no desenvolvimento dela. Esse é o grande problema. Às vezes as famílias perguntam, né? E o divórcio, ele causa um grande impacto. Depende, né? Às vezes um impacto positivo, dependendo de como tá a relação. Depende. Né? Então, é claro que na época que eu fiz o TCC, eu li artigos que diziam que quando é muito mal conduzido entre o casal parental, entre o casal conjugal, a criança sente o divórcio como a morte, assim, é um luto, né, avassalador. Agora, quando a gente consegue trazer de uma forma tranquila, como um momento do desenvolvimento, uma fase, né, uma etapa da vida, de que todo mundo vai ficar bem, que é difícil, que é triste, mas que todo mundo vai ficar bem, a criança tá tudo certo, né? E conforme eles vão crescendo, eles vão também, né, elaborando de uma forma melhor. Mas também tem uma questão, né? Quando eles são bem pequenininhos, eles sentem menos, porque eles viveram menos tempo com aquela mãe, com aquele pai, morando juntos ali, né? Então tem essa questão também, que às vezes a família espera divorciar, vou esperar eles crescer. Quando for adolescente, vou esperar, porque daí tá mais velho, entende melhor. E às vezes é muito pior, né? Isso é uma coisa que a gente percebe muito, assim, eu já acompanhei alguns casais que tinham esse debate, né? Ai, não sei, e pra mim é um debate meio bizarro, assim, eu não sei se separo ou se eu tenho um segundo filho. Gente, pelo amor de Deus, se a ideia é separar, não tem um segundo filho, né? E aí, eu sempre, quando é uma amiga minha, né, eu que não tenho um papel de psicóloga, que eu posso opinar mais diretamente, eu digo, se tu tá na dúvida em separar, então um segundo filho, separa. Se as duas opções são essas, separa, né? E aproveita para separar antes de ser uma coisa. Eu sempre acho que é melhor separar com 2 do que com 5. Não sei se é uma percepção correta minha disso, Gi, mas eu acho que a criança passa a entender melhor a nova dinâmica mais facilmente com 2 do que com 5 em geral. Não sei dizer, não li sobre isso, assim, pode ser uma percepção que tu tem das tuas vivências, e não necessariamente tá errado, né? Mas a questão é a gente poder pensar assim, ó, vamos lá, somos adultos, se a relação não vai bem, eu preciso avaliar se a gente quer manter a relação e a gente, né, fazer pelo caminho para
eu não gosto desse termo, vamos tentar de tudo, porque eu acho que se tu já tá tentando, alguma coisa não tá encaixando bem. Mas eu acho que a gente deve, sim, trabalhar em prol do relacionamento, para que ele possa funcionar bem. Então, às vezes, é um período conturbado, quem nunca, né? Imagina, vocês são casados há 70 anos. 70 anos. Então, vocês sabem, né? Não, eu acho que o relacionamento, ele não é linear. Não. Vão ter altos e baixos Não, sempre. essa semana nenhum. Ainda não. Não, essa semana Ainda. estamos bem. Que dia hoje? Hoje é sábado. Ainda não. Por quê? Porque a gente muda ao longo do tempo, né? Tu não é a mesma Cíntia, tu não é o mesmo Fabrício de 20 anos atrás. Então, conforme a gente vai mudando, com a chegada dos filhos, né, uma nova etapa no ciclo vital Quem do casal. Quem tá ouvindo agora no podcast, a Tita me olhou agora e disse, realmente não é o mesmo mais. Eu tenho uns 60 quilos a mais quando ela me conheceu. Eu sou casada praticamente com 2 Fabrícios do que eu conheci. O antes e depois. Então, super normal, né? Os altos e baixos. Mas chega um momento que a gente percebe que já conversamos, já refizemos os nossos acordos dentro da relação. Estamos vendo que não está funcionando mais. A gente tem que conseguir sair das relações. Eu acho que isso é muito importante. É claro que existe toda uma questão cultural, religiosa, né? Tudo depende, assim, muito, né, de cada situação. Não vou generalizar, mas estou trazendo, né, o que é, assim, dentro da saúde mental. Tem horas que não rola mais aquela relação. Então, não tem porquê tu te manter lá. E muitas famílias, tudo do que eu li, tá? A maior parte dos divórcios acontece porque a mulher pede o divórcio, porque o homem não pede. Se deixar, ele fica casado a vida toda, porque para ele tá muito cômodo, né? E socialmente é importante para o homem ter a esposa, mesmo que ele tenha relacionamentos extraconjugais, né? É confortável para ele estar casado. Para a mulher é muito difícil, né? Eu lembro quando eu estava assim às vias de me separar, eu lembro que eu pensava assim, ó, como é que eu vou ser uma mãe solteira? Nunca mais eu vou casar. Tenho 38 anos, quem vai me querer? E eu vou ter que tirar o meu nome de casada agora da certidão de casamento. Meus filhos vão ter um nome, eu vou ter outro. Assim, umas paranoias que tu para pra pensar, quando tu põe a cabeça no lugar, tu pensa, gente, isso é o patriarcado falando, não sou eu. Passado temporal, tu olha pra tu diz assim, meu Deus, essas que ideias. Que eu Sim, porque pra mulher é muito mais difícil, porque ela precisa se recolocar. Bom, aí a gente vai pro outro caminho, né? Pra falar do quanto é difícil pra uma mãe solo gerenciar a casa, as demandas, né, de cuidar da casa, tudo, de cuidar da sua profissão. Por que a maior parte dos divórcios é a mulher que pede e às vezes até demora um pouco ou muito para pedir o divórcio, para sair da relação? Porque a maioria se torna dependente financeiramente, né, do marido. E muitas vezes são acordos de que tu trabalha e eu cuido da casa, mas às vezes são acordos velados, né? Isso não fica assim estipulado. E aí o casal separa, o cara, a vida dele continua igual, né? Um pedaço do salário dele, ele vai pagar pensão para os filhos, mas a mulher, ela ficou em stand-by aqueles anos, né, de casamento, onde ela saiu do mercado de trabalho. E aí, para ela retomar depois com 40 e poucos anos, ou às vezes mais, é muito mais difícil, né? Então a vida dela, a do cara continua igual, a dela não. Não, e às vezes ela nem saiu do mercado de trabalho, mas ela tá trabalhando e acaba abrindo mão de uma promoção, de um trabalho melhor, de trocar de trabalho por causa dos filhos, da casa e tal. Então o cara tá ganhando muito mais e acha que não deve nada, porque, afinal ela trabalha, ela que se vire, né? Sendo que ela abriu mão, sim, de coisas. Então isso tudo é uma coisa que a gente ainda percebe muito na nossa sociedade como um peso, né? Aquele peso invisível do cuidado, que foi tema da redação do Enem. Exatamente, porque é o que se espera, né? Se espera, enquanto sociedade, que a mulher assuma o trabalho de cuidado, né? Seja o cuidado da casa, o cuidado dos familiares, o cuidado da criança, o cuidado daquele marido que vai chegar em casa do trabalho, a comida tem que estar pronta, quem vai pensar na comida é ela, por exemplo, né? Então, tem toda uma questão ali estrutural. Eu já ouvi muito julgamento em escolas que eu trabalhei, assim, excepcionalmente, tinha alguma família, algum aluno, que quem fazia as comunicações com a escola era o pai, e não a mãe. Invariavelmente essa mãe era julgada em algum momento num conselho de classe ou numa conversa paralela, né? Mas essa também, se tivesse algum problema com a criança, né? Mas também, né? A mãe ausente, A mãe não nunca aparece. vem, né? Só o pai que vem.
Tipo, tá aí os outros todos, que é só a mãe que vem, o pai nunca vem. Esse não Ninguém tem fala problema. nada. Porque se espera que seja Isso. sempre a mulher, né? Então, é muito delicado, né? Então, o que acontece muitas vezes? Depois do divórcio, a mulher vai precisar voltar para o mercado de trabalho e, às vezes, até trabalhar muito mais, porque se tu somar pensão, o valor de pensão, com o pouco salário que ela vai receber, não soma. Não bate a Não conta. soma. Eu ia não dizer, bate a conta. Pensão, pra mim, era um baita negócio. Não bate a conta. Pra mim e pra 90% dos homens, assim, tipo, porque certamente hoje, pra gerenciar a nossa casa, a gente leva muito mais do que o percentual de pensão, entende? Uhum. Pra Laura e pra manter a estrutura da casa e tal. E os gatos que comem E os gatos que enlouquecidamente. É tudo isso, né? Então, essa mulher, ela se vê ali, muitas vezes, quase todas as vezes, sobrecarregada. E aí, o que mais ela tem para cuidar da questão dos filhos na escola? Aí é tema de casa, que ela tem que gerenciar, comprar material que a professora pediu, ajudar a estudar para a prova. Ela tá lá, morando sozinha com essas crianças e tendo que gerenciar isso tudo, né? E muitas vezes a gente vê no consultório as mulheres se sentindo muito culpadas por estarem oferecendo menos para os seus filhos, né? E eles ali sentindo a falta, e isso impactando na escola, porque daí tá mais agitado na escola, tá mais disperso na escola, ou tá brigando com os amigos. Irritado, né? Então, tu percebe como essa volta toda que acontece, porque a mulher tá lá sozinha, sobrecarregada, a criança às vezes vê o pai quando acontece, né, de ver a cada 15 dias, porque nem sempre é assim, infelizmente, ou às vezes quando moram na mesma cidade e aí é um divórcio bacana, foi construído de uma forma bacana, o cara é ele que busca todo dia ou né, mais dias mas da sabe, semana. agora eu vou fazer um outro lado, assim, que a gente tem percebido na escola um aumento significativo nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, 6, 8 anos, de guardas compartilhadas, se não oficiais, mas na prática, né? De famílias que intercalam das mais variadas modalidades, né? Teve casal até que eles intercalavam a casa. Guarda não é compartilhada no Brasil é a regra. Mas compartilhar guarda é tu compartilhar das decisões, né? A criança mora na casa de um dos pais, né? E mesmo que se tenha períodos estipulados de convivência, ainda assim a guarda é compartilhada. Aí tem a guarda unilateral, que é quando um dos pais mora em outra cidade. Então a guarda é direcionada para dos genitores. E aí ele decide as coisas sozinho e não precisa da autorização do outro para questões, por exemplo, sei lá, matrícula na escola, enfim, quando é compartilhada precisa. E a outra é a guarda essa quando alternada, acho que é a guarda alternada, me fugiu agora, que é quando fica na casa dos dois, né? Então tudo, acho que isso tem aumentado bastante, sabe? Essa presença do pai na intercalação com a mãe, assim, aí desde a criança se mover, que é mais comum, né? Entre a casa do pai e a casa da mãe, mas a gente teve casos que eu achei bem interessante, que era os dois tinham arranjado namorados, né? Então eles intercalavam na casa, para a criança não ter que trocar de espaço. A né? criança tinha o seu quarto, as suas coisas organizadas, e os pais revezavam o apartamento. Então funcionava também muito bem, porque daí não ficava essa coisa. Porque muitas vezes a gente vê que os conflitos estão nas pequenas, nas coisas mais idiotas, né? Que é, esqueceu a camiseta na casa do pai ou da mãe, quem que tinha que ter comprado essa cartolina aqui? Quem que tinha que ter feito tal coisa? Então, às vezes tem uns conflitos assim, né? E a gente percebe muitas vezes nas crianças, né? Eu já vi criança angustiada porque estava indo para casa do pai e sabia que ia ter uma tarefa que tinha que levar alguma coisa e o pai não ia fazer, né? Então, às vezes nessa pequena organização que atrapalha muito. E eu acho que a agenda eletrônica ela vem para ajudar muito nisso até. Porque o que acontece com a agenda de papel, né? A informação vai para quem está com a criança naquele dia, naquele momento. E aí vem, por exemplo, tem que trazer uma cartolina daqui a 4 dias. Que ela vai estar com outro pai, ou com a mãe, ou com o pai, e aí a pessoa não vê e tal, e dá uma confusão ali. E aí, quando a gente tem a informação, aí, claro, cabe do interesse também, né, de quem tá ali com o aplicativo, de abrir o aplicativo e olhar as informações da escola, mas acaba que vai ao mesmo tempo para os dois. Então, não tem essa
esse estresse de, ai, olhei, não olhei a agenda de papel, barará, porque tá ali, a informação tá disponível num negócio que tá na palma da nossa mão. E isso né? tudo, sabe que isso são intervenções que a gente pode fazer tanto no consultório quanto na escola, né? Na escola, no lugar ali de coordenação e tal. Porque quando a gente percebe, né, que toda vez que tá na casa do pai, o fulaninho não faz o tema. Ou durante a semana, na casa da mãe, a mãe tá sobrecarregada, o fulaninho tá esquecendo muito de trazer o material. Enfim, a gente poder conseguir gerenciar ali essa situação e sair sugerindo. Eu gosto, assim, de sentar com os pais e desenhar mesmo, né? Vamos lá, vamos desenhar aqui. O que fica melhor para um, o que fica melhor para outro, sempre pensando no bem-estar da criança, né? O divórcio, assim, tem uma questão que é o bem-estar da criança. Pode ser que o que seja melhor para a criança vai te atrapalhar no teu fim de semana, dar teus pulos, né? O que importa é a questão da criança. Então, às vezes, a gente tem que ajudar os pais, porque o divórcio é um processo que ninguém para pensar sobre. Né? Ninguém fala, igual morte. É um tabu, a gente não fala sobre, igual vocês disseram. Não, a gente não pensa em separar. Se amanhã dá uma merda, você separa, vocês nem sabem por onde começar, né? Então, a gente não tem muita informação sobre, né? É difícil, assim, de acontecer, do divórcio ser bacana, ser consensual, tá, vamos primeiro pensar sobre, aí depois a gente toma, né, a decisão, vamos fazer algo bem organizado. A maior parte das vezes é de repente, assim, né, numa explosão, pronto, claro, a decisão já vem vindo ali, né? Tu explode e sai. Não dá tempo de tu organizar as coisas. Na força do ódio, chutando a porta e deu, né? Então, é importante que a gente consiga, né, tanto dentro do consultório como na escola, sentar e ver com esses pais. Olha só, a gente tá percebendo que o fulaninho os temas não estão vindo, né? A gente notou que é nos finais de semana que tá com o pai, ou enfim, o que a gente pode fazer? Quem sabe, né, tu já deixa um material lá na tua casa, por exemplo. Os casais separados, o que eu oriento muito normalmente? Meus pacientes, acho que todos moram com a mãe, acho que eu tenho um só que mora com o pai. O que eu oriento, assim, então, o pai? A casa é do pai, ok, a casa é do pai, mas tem que ter o ambiente da criança na casa do pai, né? Não dá pra ter um armário pra criança, mas então uma gaveta. Essa é a gaveta do fulaninho. As roupas da criança na casa do pai, né? Os brinquedos na casa do pai, porque também a criança se sente pertencente, né? É o ambiente dela, é o cantinho dela. E aí evita um pouco, por exemplo, essa questão de, esqueceu a roupa na casa do pai, né? Tem isso. Ou faz que nem eu mando sempre as mesmas roupas. Madrasta, beijo, desculpa, mas eu mando sempre as mesmas. As roupinhas surradinhas, porque eu já sei que se eles esquecerem lá, não vai fazer falta aqui, né? Então eu tenho aqui o meu jogo de cintura. Eu tenho o kit sobrevivência. Não, e é uma questão também de organização, como tu falou, né? Enquanto a gente tá conversando, eu tô lembrando muito do nosso programa socioemocional, né? Na Nave, a gente vai trabalhar com o programa Raízes, que é um programa socioemocional, que uma das coisas que eles trabalham é com organização e estratégias de estudo, que é uma das coisas que eu quero também trazer a Gi para debater, gente, que a Gi foi uma das pessoas que me ensinou na vida adulta a estudar de formas diferentes e muito eficazes. Mas no programa Raiz eu acho muito legal que eles recebem um kit que vem com o guia da família, então a família sabe o que está sendo trabalhado na escola, e eu acho isso muito importante, e aí vem também um planner desde o primeiro ano do ensino fundamental, que é uma ferramenta que dá muito, principalmente nesses casos, para trabalhar com as famílias, para a criança entender o que ela precisa e para também orientar as famílias, né, de como que funciona tudo e quais são as coisas fundamentais para essa criança que está no olho do furacão, de se adaptar com uma realidade diferente e ficar com uma rotina minimamente organizada, né? Porque a gente que é educadora parental, né, a gente trabalha muito com a coisa da rotina, da organização, da previsibilidade, porque isso dá uma segurança gigantesca para as crianças. Então, eu acho que o programa Raízes vem aí na Nave para auxiliar muito, né? E, inclusive, ele tem essa questão de abordar com as crianças esses temas que estão pegando. Claro, tem todo uma previsão de temas a serem abordados, mas tem a possibilidade da gente incluir temas, né? Como, por exemplo, a gente está vendo que tá rolando essa onda de divórcio, vamos falar sobre as configurações familiares, algum coleguinha perdeu algum familiar, vamos trabalhar essa questão do luto, né, que era outra coisa que eu queria te perguntar também, Gi. Nessas situações do luto, né, a gente teve aí uma pandemia que muitas crianças passaram por perdas, mas a gente sabe que a morte é uma coisa que faz parte da vida e que a gente tem que trabalhar com as crianças, mas a minha dúvida enquanto escola,
tá? A gente sabe que cada família trabalha a morte de diferentes formas. Então, enquanto tem famílias que acham que morreu, acabou e deu, encerrou a vida e não tem uma continuidade, a gente sabe que tem famílias que são espíritas, famílias que são cristãs, católicas, que trabalham com a morte de formas diferentes. Como a gente, enquanto escola, pode receber essa questão do luto? E eu acho que é muito importante a gente entender, principalmente nas crianças pequenas que não entendem muito bem como funciona a morte e que ficam muitas vezes, morreu o pai da coleguinha, eu tenho medo que meu pai morra também, que a minha mãe morra também, que eu fique sozinha. Então, como que a gente, enquanto escola, pode trabalhar isso e principalmente falar sobre a morte, respeitando as crenças de cada um, mas trazer este tema em sala de aula? Eu acho que essa preocupação de poder falar sobre a morte é fundamental, né? A gente precisa perder o medo, o receio, o tabu de falar sobre morte, mesmo com as crianças pequenas, né? Então, com os pequenininhos, a gente vai abordar, por exemplo, sobre a plantinha, que é uma sementinha que a gente rega, ela nasce, cresce, depois um dia morre. Então, a gente tem formas, né, de poder trazer de uma maneira pedagógica e concreta, né, para a criança entender o ciclo da vida, né? Então, existem desenhos, existem filmes que a gente pode, né, abordar. Tem o filme Viva a Vida é uma Festa, que eu adoro. Ele é lindo, né? Que traz de uma forma leve. Não recomendo esse filme. Não, porque só chora. É um horror. Gente, deixa eu contar essa história. Eu acho que eu já contei aqui, mas vou contar novamente. Eu fui trabalhar um dia, a Laura ficou em casa com o Fabrício. E um dos grandes vínculos dos dois... Anos, né? Menos, eu acho. Ela era bem pequenininha. E um dos grandes vínculos dos dois é assistir filme junto, tá? Cheguei em casa... Eu só ouvi a Laura bem pequenininha falando: papai, tá tudo bem. Papai, calma, respira, arrepia, papai, arrepia. Ela era bem pequenininha, acho que ela tinha uns 3, 4 anos. E aí eu chego, tá essa criatura inchada de chorar no final do Viva a Vida é uma Festa. Eu não tava preparado, né, pro final. É muito bonito, é muito bonito. Esse filme é muito bonito, é um filme que me toca, me emociona muito também. Eu acho que é um filme muito inteligente, né? E a gente poder estar abordando de uma forma leve isso com as crianças, né? Sem receios, independente de crença religiosa, a morte é o que é, né? Um momento irreversível da vida. Então, acho que quanto mais a gente pode falar sobre essa questão com as crianças, se algum amiguinho perdeu um familiar, poder trazer de uma forma tranquila e sempre perguntar para as crianças, né? Como que você se sente? O que vocês gostariam de fazer? As crianças surpreendem a gente. Daqui a pouco eles vão querer fazer um cartão para o amigo, daqui a pouco, né, vão querer, sei lá, comprar flor para mandar para casa do amigo. A gente nunca sabe como a criança vai reagir, mas a gente precisa sim poder falar sobre morte com as crianças de uma forma leve e lembrar que, dependendo da faixa etária, a criança vai perceber a finitude de uma forma diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, da forma, assim, mesmo que sejam pequenininhos, a gente, de uma forma muito amorosa, poder colocar que o papai, a mamãe, o vovô se foi e não volta, e validar. Que é triste, validar, é triste, a mamãe também tá triste com isso, né, a prof também tá triste, a gente fica triste, tá tudo bem ficar triste, não tem problema a gente ficar triste, né, validar isso com a criança, mas poder deixar muito claro que é o fim da vida, né, a morte faz parte, assim, da vida. Os meus filhos são pequenos e quando meu pai faleceu, de uma forma muito tranquila, assim, eu já vinha, claro que o falecimento de uma pessoa idosa é mais tranquilo, porque a criança já tá vendo, né, e tu falaste antes do medo, né, as crianças têm medo, e se o meu pai morrer, e se a minha avó morrer, o medo da morte é super natural, as crianças ali, mais ou menos, então, depois de uns 5, 6 anos, eles começam a ter esse receio, porque o medo, lembra, a gente estudou isso, né, O medo, quando eles são pequenininhos, é medo do escuro, depois, né, antes do bicho, do monstro, da bruxa, daí medo do escuro. Esse medo vai ficando mais elaborado. E conforme a criança amadurece, o medo dela já vai ficando mais robusto, né? Mais complexo. Isso, aí, eu sei que as pessoas podem morrer, então eu tenho medo de alguém morrer, de sofrer um acidente, né? E a morte faz parte, a gente poder trazer. E conforme eles são maiores, eles conseguem entender a finitude, que não volta mais. Então, quanto mais a família trabalha essa aceitação, né, da gente poder aceitar que apesar de ser triste, apesar de haver dor, apesar da saudade,
é finito, né? E é assim para todo mundo um dia vai morrer. E acalmar a criança, assim, é muito comum os pequenininhos ali de 6 anos, aí vem para a parte do sono, né? As mães me trazem, ela tá com dificuldade de dormir, porque ela tá com medo que o pai possa morrer. Esses dias uma pacientezinha minha tava, né? Começou nessa neuro que o pai poderia morrer. E a mãe muito preocupada, mas eu fui investigando com a pequenininha. Aí ela assim pra mim, não, tia, é que o pai agora, eu percebi que ele tá com cabelinho branco na barba. E aí ela relacionou, né, cabelinho branco com um vovozinho, uma pessoa de cabelinho, né, tá envelhecendo e pode morrer. Então as crianças, elas são incríveis. A gente só precisa saber, né, encarar esses assuntos tabus com elas de forma leve e sempre fazendo perguntas, né, mas o que que tu acha que vai acontecer? O que que tu acha? Como é que tu acha que aconteceu isso com o vovô, né? Como é que ele tá agora? E a criança nos conta. Então, por exemplo, lá em casa, cada um dos meus filhos tem uma percepção diferente, né? Eu acho que o vovô tá lá no céu e tá feliz agora. Não, eu acho que vai ter uma outra vida depois. Cada criança vai ter uma percepção. E a gente acolher e, mais do que dar respostas, é poder validar o que ela tá sentindo, eu acho. Eu acho que nessa parte da validação é tão importante a gente conversar com toda a equipe de trabalho, todo mundo que acompanha a criança, para permitir que a criança se sinta triste, chore no ambiente escolar, ganhe colo, né? É tão importante a gente acolher, e não só a criança, adolescente também, né? A gente permitir que esse adolescente saia da sala de aula e venha para um ambiente mais privado, seguro, e, né? Para eles poder fique externar. mal. Fique triste, chore, não só numa situação de luto, né? Mas sempre que ele tiver a necessidade. Porque é muito comum a gente ver as escolas, as pessoas, as famílias mesmo, tentando silenciar o choro, tentando fazer com que a criança não chore, como se ela não fosse ficar triste, porque ela não tá chorando, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha muito na saúde integrativa, né? Que é a importância da gente validar todos os sentimentos. Né? A raiva, a criança pode sentir raiva. Poxa, tipo, uma pessoa fez alguma coisa, quebrou alguma coisa que a gente gosta muito, nos machucou. Por que que a gente não pode sentir raiva? A gente pode. O que a gente não pode é fazer o que a gente quiser com essa raiva. Isso, e na escola vai aparecer muito, acho que em todas as, pelo menos ali, né, do meu recorte, dos meus pacientes, desde os pequenininhozinhos ali de 5, 6, até os grandes do ensino médio, todo mundo, em vários momentos da sua carreira escolar, tem treta com o colega. Todo mundo, né? E a primeira é a treta com a amiguinha que não gosta de mim e não deixa brincar. Aí os mais velhos, ali os intermediários, né, do início da adolescência, é porque fulana, né, gosta do mesmo que eu gosto, ou, né, o menino lá gosta de todo mundo. E os mais velhos lá, daí já é eles já começam a perceber os conflitos de uma outra forma, né? Sei lá, furou meu olho, eu confiei, me traiu. Então, trabalhar o gerenciamento das habilidades sociais assim, se eu pudesse dizer algo, né, para a escola olhar para essa questão, né, de comportamento, de emoções, acho que é muito para essa questão de gerenciar ali os conflitos, porque a gente percebe muitas vezes a criança começa a negar a ir para a escola, não quer ir pra escola, não gosta da escola, tu vai ver, é porque a amiguinha, né, não tá deixando ela brincar, e às vezes, ali no meio, né, de tanta criança, a professora não percebeu que tinha alguma coisa ali entre eles, então acho que essa parte, assim, né, de validar a emoção da criança, de ter esse olhar para ela, e dentro da escola, o que eu mais percebo é essa parte das habilidades ali, de conseguir gerenciar as relações, né. Gi, então agora eu quero novamente jogar queimada contigo. E aí a gente vai fazer umas perguntas um pouquinho diferentes das tradicionais, porque as tradicionais tu já respondeu, né? Mais ou menos. Gi, se tu fosse escolher uma palavra, uma coisa, um sentimento pra gente trabalhar com crianças e adolescentes. É difícil escolher uma coisa só. Hoje eu vou falar autoestima. Um perfil que tu segue no Instagram que tu acha que os pais, professores deveriam acompanhar. O psicólogo Wesley Delanogari. Um livro que te inspira, que tu gosta, que tu curte. A Bailarina de Auschwitz. E a escola ideal para ti é como? A escola ideal é em uma palavra ou não vai testão? Vai testão, tem caractere. É a escola que respeita a individualidade de cada aluno, de forma geral.
E uma mensagem final para pais e educadores. Uma mensagem geral do nosso papo de hoje seria, acho que, tanto para pais quanto para educadores, eu acho que conheça o seu aluno, conheça o seu filho. Acho que quando a gente observa, presta atenção, nos colocamos presentes verdadeiramente, acho que esse é um ponto, assim, que a gente tem que estar mais atento. A gente consegue garantir, né, um bom desenvolvimento, especialmente quando a gente fala dos mais velhos, os adolescentes ali, né? Quanto mais eles sabem que aquela família conhece, né, ali as suas limitações, suas dificuldades, suas dores, suas potencialidades, essa criança, esse adolescente vai confiar nos adultos e no mundo onde a gente se encontra hoje, de rede social, de internet. Eu acho que construir confiança é a base no relacionamento entre pais e filhos, e escola e alunos. Confiança, essa é a palavra. Ai, obrigada. Gi, eu quero agradecer muito a tua presença novamente aqui no nosso estúdio bonito agora. Lindo, chiquérrimo. Quero te convidar, então, agora a nos deixar teus contatos, tuas redes sociais, como que a gente te encontra, quem quer consultar contigo, como que faz? Então, o meu Instagram é @giselepalmas. Lá pelo meu Instagram tem o link do telefone para agendamento. Eu atendo crianças e adolescentes presencial na cidade de Esteio e atendo pais e adolescentes e adultos no online. E aí, no Brasil e no mundo, Não né? há No Brasil e no fronteiras. mundo, sem fronteiras. Aham. Então, todo mundo que estiver precisando de orientação, a Gi tá aí, super, super capacitada, sempre estudando. Sempre. Gente, eu queria agradecer muito a presença da Gi, porque ela tá aqui de novo nesse dia que vocês não têm noção da chuva que a gente pegou. Então, por favor, vou deixar É quase, um papo, pedido. é quase um papo natação hoje. Valoriza que a gente fez todo um possível para não estragar a escova É. na chuva. Então, por favor, quem estiver assistindo no YouTube, dá o joinha. Quem estiver ouvindo no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Não dá 4, dá 5, que hoje vale. Tá? Se estiver ouvindo em outra plataforma que pode dar joinha, coração, o que for, por favor, compartilhe esse episódio. Eu tenho certeza que tem muitas famílias e muitos educadores que vão se beneficiar. A gente está aqui toda terça no Papo Educação, tanto no YouTube da Nave, Colégio da Manhã, quanto no Spotify, Deezer, Orelo, Apple Podcasts. E se não tiver na tua plataforma de áudio, nos avisa que a gente vai dar um jeito também de estar lá. Tá? A gente está se encaminhando para o final dessa temporada, então se tu tiver alguma sugestão ainda de convidado, já comenta pra gente ou deixar nessa temporada ainda, ou lá na terceira temporada do Papo. E terça que vem a gente está de volta. Muito obrigada pela companhia de todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.